E aí, tranquilo? Aqui é o 17 e no vídeo de hoje eu quero falar sobre Tengoku Daimakyo, episódio 2. Esse episódio começa com Tokyo conversando com um outro garoto da escola a respeito do que há do lado de fora da escola. O garoto comenta com Tokyo que há algumas coisas que eles não sabem, por exemplo, o que há na sala dos professores, cuja qual os alunos não têm acesso e permanece sempre fechada. Eles não sabem de onde vem a comida deles e não sabem o que se passa dentro dos dutos. Devido a essas questões, ele imagina que há sim alguma coisa do lado de fora. Tokyo se pergunta por que Mimihime quer tanto chegar ao lado de fora, visto que foi ela quem começou a colocar essas ideias na cabeça dele a respeito do lado de fora. Como vimos no episódio anterior, ele nem estava pensando nisso. O garoto que está acompanhado de Tokyo sente uma dor, e é possível ver que há uma mancha escura no braço dele. E ele também está numa cadeira de rodas. Imagina-se que ele está debilitado por algum tipo de doença que não sabemos exatamente qual é, mas que tem alguma ligação com essa mancha negra. É possível que seja algum tipo de doença relacionada à calamidade que aconteceu na Terra, porque nós vemos que os alunos estão num ambiente onde a tecnologia é bastante avançada. Percebe-se isso pelo fato do professor ser uma inteligência artificial, e a estrutura do ambiente onde eles se encontram é bem gigantesca e bem segura. Bom, depois de sentir essas dores, o garoto decide voltar e o Tokyo segue seu caminho. E ele acaba encontrando a Kuko, que mostra para ele um desenho que ela ganhou do Conan, que é aquele menino do episódio anterior que desenhou um peixe estranho. O Tokyo, com inveja, tenta pegar o desenho da Kuko. Ela então salta para cima da árvore e fica pendurada. E embora essa pareça ser uma cena comum, eu acho muito curioso o fato da Kuko, sendo uma criancinha, ter a capacidade de saltar tão alto e se agarrar na árvore de uma maneira estranha. É como se ela tivesse grudada na árvore. Percebe-se pela posição que ela tá, que ela não tá agarrando em algum tipo de estrutura que há na árvore. Do jeito que ela tá ali, ela deveria cair, mas é estranho, é como se ela tivesse realmente grudada na árvore. Numa outra cena, vemos que a Kiruko desperta e ela se depara com a criatura. Ela então acorda o Maru e os dois vão para o lado de fora, onde eles encontram a gerente. O monstro aparece e o Maru joga um balde para ver qual que é a reação da criatura e descobre que esta ataca com um chicote. Em cada asa são 3 chicotes, sendo 6 no total. Kiruko consegue efetuar um disparo certeiro. Para sorte deles, o alcance da arma é maior do que o chicote da criatura, o que dá uma vantagem para eles. Após isto, vemos que Kiruko está prestes a efetuar um outro disparo, quando a gerente a interrompe, dando uma chance à criatura de fugir. Em seguida, ela entra na frente da criatura e fala que este é seu filho. No episódio anterior, foi possível ver na casa um porta-retrato com a fotografia de um garoto, que é o filho dela. Agora nós temos certeza disso. O filho dela foi comido por essa criatura, mas ela entende que o filho entrou na criatura e se tornou a criatura. Kiruko então entende o que aconteceu mais cedo. Ela tinha estranhado que ela estava com bastante sono e que o Maru tinha dormido antes dela. Foi por causa disso. Ela drogou o Maru e a Kiruko para que esses jovens não matassem a criatura, que ela acredita que seja o filho dela. A Kiruko fala que quase já foi comida por uma criatura dessas. Ela corta a vítima em pedaços e a absorve. Quem é consumido não controla o corpo da criatura, mas a gerente fala que essa criatura a salvou quando foi atacada. E como podemos ver, a criatura não está reagindo. Então, Kiruko fala que se a criatura não é uma ameaça, não precisam matá-la. A gerente fica feliz, achando que agora vai ficar tudo bem, quando de repente a criatura ataca com o chicote, dilacerando a gerente. Essa é uma cena bem chocante, bem forte, e os jovens ficam
realmente chocados e tristes com essa cena. Afinal, foi muito de repente, a criatura havia cessado o ataque e por um momento pareceu que de fato, de alguma forma, o filho dela estava controlando a criatura pelo lado de dentro, mas acabamos de ver que isso não é bem verdade. A Kiruko percebe que há um padrão no ataque, o chicote vai para um lado e há uma pausa entre os ataques. Como a Kiruko está sem munição, resta agora o Maru para entrar em cena. Ele se aproxima, consciente deste padrão de ataque, e assim que ele chega ao alcance da criatura, ele usa um tipo de poder que faz com que o seu braço, de certa forma, se estenda dentro do interior da criatura, agarre o seu coração e destrua o coração desta criatura por dentro, causando assim a morte da mesma. No dia seguinte, pensando sobre o acontecimento da noite, os jovens chegam à conclusão de que é possível que a consciência do filho da gerente tenha mantido ela viva por instinto. Essa é uma possível explicação para ela ter permanecido viva até então. Talvez ela tenha até dado um dos hóspedes para o filho dela comer, o que explicaria também porque o preço da hospedagem é tão baixo e porque ela deu comida com uma droga para que os hóspedes dormissem. Mas no fim das contas isso são apenas especulações. Seguindo em frente, vemos uma conversa entre a Kiruko e o Maru. E o Maru pergunta se ela já andou de trem antes e ela fala que ela tinha 3 anos na época da calamidade e agora ela tem 20. Então nós conseguimos ter mais ou menos uma noção de tempo através desse breve diálogo. Se a Kiruko tem 20 anos agora e ela tinha 3 na época da calamidade, então a calamidade começou há 17 anos atrás. Esse foi o ponto de partida da degradação do mundo. Numa outra cena, vemos um dos alunos usar um tipo de aparelho, uma espécie de tecnologia, para subir até o alto de uma torre. Apesar dos outros alunos avisarem para ele que isso é perigoso, ele faz assim mesmo porque ele quer testar a resistência do aparelho. Então ele ativa e começa a subir e vai bem alto. Porém, quando ele está lá em cima, o aparelho falha e ele cai de lá de cima. E apesar desta também ser uma cena aparentemente boba, isso passa uma mensagem interessante para nós. Apesar de uma criança ter caído de uma altura absurdamente alta, não sabemos exatamente o quão alto é aquilo, mas pela imagem dá para ter uma noção que é uma altura suficiente para matar uma pessoa normal. Após cair no chão, ele sente apenas uma leve dor e se levanta e começa a dar risada junto com as outras crianças, porque um dos garotos está com sangramento nasal. O que me faz pensar que essas crianças não são normais. Nós tivemos uma cena onde a Kuko dá um salto muito alto e fica grudada na árvore. Temos agora essa criança que cai de uma altura absurdamente alta e levanta como se tivesse tomado um tropeço. Temos a Mimihime, que desde o primeiro episódio ela já revelou que tem alguma espécie de sexto sentido e intuição. Não sabemos se isso é algum tipo de efeito colateral que as crianças tiveram devido à calamidade que aconteceu na Terra. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas essas definitivamente não são crianças normais. Agora, de volta pro Maru e pra Kiruko, nós nesse episódio temos algumas informações a mais a respeito do objetivo do Maru em específico, porque eles estão conversando e a Kiruko fala que ele não sabe onde fica o paraíso e não sabe o que fazer quando chegar lá. O trabalho da Kiruko não termina até que o Maru esteja satisfeito com o resultado do que quer que ele tenha que fazer. E ela vai fazer o que puder para ajudá-lo a conseguir concretizar esse objetivo. Mas ela precisa da colaboração dele e pergunta se ele não está escondendo nada. Ele conta para ela que ele traz consigo uma seringa e um remédio.
há um cara com o rosto igual dele por aí, e disseram que quando ele encontrar esse cara, ele deve injetar o remédio nele. Então aqui vemos que, apesar do Maru estar sendo acompanhado da Kiruko como sua guarda-costas, na verdade o Maru também ele está cumprindo ordens. Não sabemos de quem, mas através dessa declaração fica claro que o Maru está seguindo ordens de alguém. Ele tem essa missão em específico. E imagina-se que depois de fazer o que ele precisa fazer, a pessoa que vai receber esse remédio vai se curar. E ele conta que disseram pro Maru, que isso ajudaria todo mundo. Ele pergunta a Kiruko se disseram alguma coisa para ela. Afinal, ela foi a última pessoa a ver a Mikura ainda com vida. E nas lembranças da Kiruko, vemos essa pessoa que é a Mikura, a pessoa que deu a ordem, aparentemente. E é uma pessoa com manchas escuras por todo o corpo, e é a mesma mancha que o menino tem, o menino que apareceu no começo do episódio na cadeira de rodas. Vemos que essa moça, ela entrega a arma para Kiruko, que é a arma que nós vimos ela usar desde o primeiro episódio, e ela fala que essa arma é para Kiruko usar para proteger o Maru e levá-lo até o paraíso. E por enquanto é isso que temos de informação a respeito do objetivo do Maru até o momento. Bom, estando eles próximos de uma espécie de vila, as pessoas desta vila se aproximam da entrada e recebem eles, vendo que eles não aparentam ser bandidos nem nada. Então eles convidam os jovens para entrar e conhecer os líderes. Esta é uma comunidade em que as pessoas se reúnem e trabalham lá mesmo, preparando o próprio alimento. Há uma cena que eu acho um pouco curioso e vale a pena comentar, é que um cara confunde a Kiruko com outra pessoa, uma pessoa que é piloto e que um tempo atrás acabou sendo até acusada de matar o próprio irmão. O Maru olha a foto e reconhece que de fato essa pessoa é muito parecida com a Kiruko, mas ele fala que não é ela. Nós não sabemos nada sobre o passado da Kiruko, então todas essas informações parecem muito confusas e aleatórias, mas eu acredito que ao longo dos episódios nós vamos receber mais e mais informações a respeito da história em geral. É como se fosse uma espécie de quebra-cabeça, onde a cada episódio as peças vão se encaixando e cada vez mais será mais claro enxergar a imagem como um todo. Nessa interação com o rapaz que acabou confundindo a Kiruko com outra pessoa, vemos que há umas caixas com um símbolo familiar, que é o mesmo símbolo que se encontra na arma que a Kiruko usa. O cara da vila fala que essas caixas vieram de Tóquio. Sendo assim, a Kiruko e o Maru pensam em voltar a Tóquio de navio para descobrir de onde as caixas vieram, as caixas que tem essa marca, e talvez descobrir alguma coisa, algum tipo de informação. Então eles decidem voltar. Vemos a última cena do episódio, que eles estão no barco. E o Maru conta que ele gostaria de morar na vila com a Kiruko. E ele fala isso totalmente do sentimento, do coração dele. E ele acaba se declarando para Kiruko, dizendo que gosta dela e pedindo uma resposta. E uma coisa interessante aqui é que a Kiruko conta que, embora o corpo dela seja feminino, a mente dela é de homem. Por isso, ela se considera um homem. Então quer dizer que a Kiruko é lésbica? Mas enfim, esse anime é um ponto forte desse anime, é que ele é muito cheio de mistério, e isso deixa a gente intrigado para querer saber mais sobre o que vai acontecer. Então vamos aguardar o próximo episódio e ver o que vai acontecer. Se você curtiu esse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado. E fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até o próximo vídeo.